Brasil carece um pouco de regulamentação única, e eu acho que esse é o caminho. Eu acho que o IT faz um trabalho muito legal, que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Eles estão super antenados com normas internacionais, e eu acredito que para o futuro, assim, o Brasil caminha para esse lado aí. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio de Dono para Dono. Hoje com um convidado super especial, que tem uma história maravilhosa para contar para vocês de empreendedorismo, que é o Rafael Figueiredo, fundador e CEO da D4Sign by Zucchetti. Prazer em tê-lo aqui, Rafael. Obrigado por aceitar o convite e poder vir aqui contribuir, contar um pouquinho sobre a tua história com o povo. Obrigado a você, Edu. É um prazer estar aqui no seu programa e agradeço o convite aí mais uma vez. Legal. Cara, vamos lá, vamos começar explorando aqui. Eu queria começar por um ponto que eu achei super curioso, exótico. Você é um cara que é formado em Direito, em Ciência da Computação. Confesso que eu nunca vi essa dobradinha. Eu também não. Como é que aconteceu isso? Cara, assim, na verdade eu sou um cara tech, né? Eu sou de tecnologia. A minha primeira formação foi Ciência da Computação, isso lá atrás, né? Faz muito tempo, hoje eu tô com 42 anos. E o direito, ele meio que ele caiu na minha vida, assim, por acaso. Sabe aquele período de vida que, talvez dos 20 aos 25, aos 30, que nada dá muito certo, né? E você vai tentando rampar a sua carreira, a sua vida financeira. Nesse período, eu fui picado pelo concurso público. Aquele bichinho, sabe, do concurso público. E aí, na época, eu decidi tentar prestar o concurso de delegado da Polícia Federal. Eu também prestei esse concurso? Jura? Caramba, que coincidência. Mas na verdade eu nem cheguei a prestar, cara. Ah, tá. A minha história é talvez um pouquinho diferente, porque eu queria, e aí que entrou o direito. Falei, bom, primeiro eu fazia a faculdade de direito, já era formado em ciência da computação, trabalhava como programador. Era até engraçado, né, nas empresas que eu trabalhava, que era um programador estudando direito. Realmente que ano que foi exótico. isso? 2002, 2003? Cara, eu me formei em 2013. Ah, não, o teu foi então um pouco mais tarde. mais pra frente, Tá, ok. Eu acho que teve um concurso em 2012 de delegado, o próximo foi em 2020, se eu não me engano. Não, o meu foi em 2002 ou 2003 que eu prestei. Então você acho que foi 10 anos antes. 10 anos de antes. 10 em 10. Cara, e aí eu foquei, eu falei, eu quero esse concurso, né, por uma questão financeira, uma questão de estabilidade de carreira, né, e fui pra faculdade, 5 anos de faculdade, depois fiz uma pós de processo penal, OAB também, advoguei para a família. Então, o direito, eu nunca trabalhei de fato com o direito, né? Eu nunca fui advogado de carreira, em escritório, defender grandes causas, né? Só advoguei para a família e amigos. E esse concurso nunca abriu. Graças a Deus, senão nem a D4Sign teria nascido. Nem né? a D4Sign teria nascido. E, cara, em 10 anos, que eu acho que foi o prazo desde o início da faculdade até a abertura do concurso, na minha época, 10 anos mudou muita coisa na minha vida, né? Eu empreendi antes da D4Sign em outros negócios, abri outras startups, e aí o direito e esse concurso acabou ficando de lado. Voltei para as raízes ali, sabe, de TI. E graças a Deus, cara, hoje olhando para trás é fácil identificar que esse curso me ajudou muito na minha carreira empreendedora, porque eu vejo o direito como, cara, é a base, né? Às vezes a gente vê uma startup nascendo e ela morre rápido por falta de base jurídica desde o início, né? Eu vejo muito isso. E isso me ajudou, não só na D4Sign, como nas outras startups que eu fundei. Na D4Sign nem se fala, porque por mais que a gente é uma empresa de tecnologia, a gente fala de contrato, de assinatura, de validação, né? É verdade, tem super a ver com... Então, assim, hoje eu falo, graças a Deus que eu fiz esse curso. Na época eu não entendia muito bem para que serviria. Em 2015 veio a D4Sign, eu falei, aqui tá um negócio. Juntou as Agora duas eu tô coisas. pronto, né, Isso. com 2 formações exóticas, concordo com você, mas 2 formações que se completam aí, se complementam no Que legal, empreendedorismo. que interessante. E que curiosidade que estava completamente fora aqui do nosso escopo, né? Porque eu também prestei, eu estava tentando lembrar aqui, acho que foi 2002, 2003, era mais ou menos, que foi a época que eu me formei em Direito. Eu também sou formado em Direito, sou advogado. Legal. Né? E eram 200 posições, 200 vagas. Eu passei minha qualificação foi 89. Caramba, que legal. Nunca fui Isso chamado. para delegado. Delegado federal. Que ia atuar na célula de crimes contra o colarinho branco,
que depois foi a que se envolveu com a Lava Jato e tudo que a gente viu. Nunca fui chamado. Caramba, cara. E você foi bem, né? 80 ali? 89. Eu fui super bem. E eu lembro que eu prestei para delegado federal, não tinha feito a OAB ainda, prestei para a OAB alguns meses depois, passei. Eu estava preparado, porque eu estava estudando para a OAB também, né? Aham, Mas aí eu nunca fui chamado. E aí que foi um coisa. baita balde de água fria, porque eu fiquei feliz que eu tinha passado, vou ser delegado federal, e aí nunca fui Nunca foi chamado. chamado. E aí eu tive que me reinventar. Aí acabei traçando a carreira de direito, depois disso mudei, fui para o mundo de consultoria, empreendi ao longo desse caminho, enfim. Mas é curioso, Legal. porque né, é uma frustração em cima do mesmo concurso que Pois daí é, abriu pois novas é, portas. pois é. E você é aqui de São Paulo, da Zona Leste, né? Cara, eu sou de São Paulo, sou da Penha, Tá. na Penha de França ali da Zona Leste, né? Uhum. Conhece ali, não? Conheço. É, uma região bem legal. Nascido e criado na Penha. Tá, É. legal. E a D4Sign, em que momento que ela veio? Porque aí você foi fazer esse. Bom, você foi se preparar, não chegou nem a fazer esse concurso, mas me conta um pouco mais depois como que você deu sequência na sua carreira. Legal. Eu acho assim, né? Tudo começou, cara, na verdade, se a gente pegar os primórdios, com uma decisão do meu pai de colocar um computador em casa quando eu tinha 12 anos. Eu tenho pra mim que isso foi realmente o início de tudo. Ali eu tive o contato, sabe, com tecnologia, com computador, me apaixonei muito com aquilo, realmente me identifiquei. E apesar desse gapzinho do direito na minha vida, desde essa época do computador, eu tinha certeza que era o que eu queria fazer, desenvolver produtos, né? Realmente era algo que me chamava muita atenção. E aí uma segunda fase da minha vida foi quando eu entrei no HPG. Não sei se você lembra dessa época, 2000, 2001, que era Lembro, o Homepages Grátis, né? Um grande lembro. portal de hospedagem. Cara, eu tive o privilégio de entrar no time do HPG com 17 anos, e aquilo ali foi uma história para mim. Uma escola, na verdade, né? Uma grande escola, porque as grandes mentes do momento da internet estavam ali, construindo o produto, fazendo internet. Foi ali que eu aprendi a programar de verdade, profissionalmente, né? Antes disso era uma programação um pouco mais de brincadeira, de tentar fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que essas duas fases na minha vida para mim, são bem claras. Graças ao computadorzinho 286 do meu pai e graças a eu ter entrado numa grande escola que era o HPG na época, que depois o IG comprou, eu também fui pro IG, uma outra escola que eu tive ali. Então, assim, eu sempre tive muito contato, cara, com mentes brilhantes do mundo de internet e eu sempre tentei aproveitar isso e aprender com essa galera como que fazia, né? Eu era muito jovem e tal. E eu acho que partiu daí. E a partir dessas escolas que eu fui tendo, eu fui despertando a vontade de empreender, aí construí, Imagino que esses próprios locais foram formando muitos empreendedores formando dentro do muitos mercado de empreendedores, tecnologia, né? E de exato, alguma maneira acho que isso foi te estimulando também. exato, exato, foi por aí. E aí eu fui empreendendo, né? Eh, Algumas não deram certo, outras deram certo, startups que eu lancei no passado, até chegar na DeForSign, que é, como você disse aí, né? Olhar hoje para a DeForSign e achar, pô, que sucesso, que sorte, que legal. É muito fácil. Mas começou com 12 anos, quando meu pai trouxe aquele computador dentro de casa, sabe? É uma preparação, começou com o direito, que hoje eu olho para trás e eu conecto os pontos, né? Então, quando chegou a de Forsyth, a gente já estava pronto. A gente realmente conseguiu construir uma empresa no momento certo, no time perfeito ali, e com as características necessárias para construir uma empresa boa. E antes de eu te perguntar o que que te motivou, qual foi aquele momento que você, putz, é isso? Fala para o pessoal que está nos ouvindo que porventura não sabe o que é D4Sign, o que é a D4Sign? Cara, a de Forsyth é, eu diria, a maior plataforma de assinatura eletrônica do Brasil hoje. Então, basicamente, a gente envia documentos para serem assinados de forma online, com segurança jurídica, criptografia, toda a segurança de identificação do signatário. Hoje a gente faz também toda uma questão de gestão documental. Então, você não apenas assina com a DeForSign, você consegue gerir todos os seus documentos. E mais agora, recente, a gente também traz uma frente de AI, que você consegue tirar insights do seu documento ali. Então, a DeForSign basicamente é uma plataforma de assinatura de documentos. Agora, esse mercado ele é mais amplo do que isso, né? Vamos dizer, esse mercado de formalizações digitais. Eu acabo utilizando essa expressão porque
Aí você vai desde assinaturas digitais, certificados, carimbo de tempo. É um mercado mais amplo, né? Como é que você hoje olha para esse mercado na DeForSign? O mercado mais amplo, mas na verdade assim, né, a assinatura eletrônica a gente pode encarar como um gênero. E aí vem as espécies de assinatura eletrônica. Como você citou, certificado digital é uma espécie, tokens, biometria facial, né, tem várias espécies ali de assinatura. E esse é um ponto legal que esse foi o core da DeForSign em 2015. Quando a gente olhou para o mercado em 2015 para fundar a DeForSign, a gente viu alguns players ali atuando, só que na nossa visão da forma equivocada. Aí entra o direito também. Eu olhava e falava, meu, isso aqui, se a gente precisar depois ir na justiça contestar talvez essa Não assinatura, vai ter validade. falta muitos elementos aqui, né? Tá. Era, às vezes, pegando o IP, pegando geolocalização e bastava, né? Eram realmente assinaturas muito fracas. E a gente entrou em 2015 para corrigir isso. Pontos de autenticação. Como que eu garanto que o Edu é de fato o Edu do outro lado? Né? Como que eu E trago... teve algum evento específico que te deu esse clique? Você estava numa dessas de assinar um documento importante ou algo do gênero e aí você viu essa falha? Não, na verdade, a ideia de construir a DeForSign surgiu do Naim, que é o nosso sócio também, éramos em três, né, antes da venda para o grupo Zucchetti. Ele trabalhava numa operadora de turismo e, na época, ele recebeu uma demanda lá da diretoria de reduzir papel. Foi aí que a gente entrou nesse mundo, sabe? E aí ele me chamou, conheço o Naim desde a quinta série, a gente estudou junto, ele é da Penha lá também. Falou, Rafa, eu tô com essa missão aqui na empresa que eu trabalho, cara, vamos estudar esse mercado? Aí a gente começou a estudar e entender o que tinha naquela época nesse segmento, né? E foi isso que a gente encontrou, Odu. E um ponto interessante é que, na época, as empresas que atuavam, elas brigavam com o certificado digital. Então, elas falavam, olha, você não precisa de certificado digital, é muita burocracia. A gente foi o contrário, a gente falou, o certificado digital é um ponto de autenticação. Né? Então, se você quiser escolher certificado digital na DeForSign, você aperta aqui e você seleciona. E aí, na própria plataforma, a gente ia educando os usuários. Olha, você não precisa colocar certificado digital em todos os documentos. Quanto maior a força jurídica, maior a burocracia também no processo de assinatura. A gente não disputou com o que funcionava na época de certificação, né? A gente simplesmente abraçou. Então, é isso que a gente visualizou na época para lançar. O nosso core é ponto de autenticação. São 15 hoje, Edu. Você assina com Pix, com Selfie, com tokens. Com Pix? Nem sabia Com que Pix, existia. cara. Não sabia que existia essa Você faz um modalidade. Pix de 1 centavo para a DeForSign e a gente consegue autenticar você com todo o esquema bancário. A gente pega a sua conta, vê se o Pix veio do seu CPF, sabe? Traz tudo isso na trilha de auditoria. Cara, é muito legal, né? Bem legal, hein? Então, a DeForSign, a nossa força é trazer segurança para o processo todo de assinatura. Que legal. Eu sempre costumo dizer que todo empreendedorismo nasce ou de uma dificuldade ou de uma necessidade, né? Verdade. E tá aí mais Pois é. um grande exemplo. É, Eu fiquei, enquanto você estava falando, eu falei, eu tentei me voltar em 2015, né? Tentei, onde é que eu estava, o que que eu estava fazendo, poxa, mercado digital. E eu me lembro que em 2015 eu estava passando por um processo de saída de uma sociedade, eu estava vendendo um negócio para os demais sócios. E eu me lembro que foi aí onde eu me deparei, eu acho que pela primeira vez, com a possibilidade de assinar digitalmente os contratos. Mas à época, advogado que sou, no final do dia, eu não fiquei lá muito Seguro. seguro. E eu falei, não, eu faço questão de assinar. Tô contando essa história para te perguntar, cara, vocês foram protagonistas no mercado brasileiro? Já tinha gente por aqui fazendo? Quem eram? Quais as empresas que já estavam aí no segmento? Cara, já tinha algumas, né? Empresas pequenas tentando explorar e começar esse mercado aqui. E de fato, na época, a principal dúvida da turma era segurança jurídica. Isso é válido, né? Então a gente educou esse mercado de verdade em 10 anos, de 2015 para cá, explicando, mostrando. Claro que aí houve a pandemia, que talvez a gente explore isso aí mais para frente, que mudou o jogo. Mas antes da Para pandemia, melhor, né? No caso de para vocês, melhor eu para a acho que foi gente, um grande foi catalisador, com né? certeza. Mas antes da pandemia,
Cara, era um trabalho de educação de mercado, né? Por mais que já tivessem alguns players atuando, a gente entrou diferente, trazendo segurança, mostrando que realmente é seguro. O que você sentiu na época aí que você narrou, todo mundo sentia. As primeiras reuniões que a gente fazia, eu ia como advogado. Ainda bem que eu fiz direito, porque senão eu teria que contratar um advogado naquela época para ir comigo. Porque a primeira reunião era jurídica, Edu. Todo mundo falava, mas isso é válido? Depois de superar essa fase, então, legal, é válido, né? As leis me respaldam aqui. Aí entrava no comercial. Olha que loucura, né? Então, assim, a gente desbravou esse mercado. De fato, a gente. Que legal. É, E como é que foi o processo para estruturar a plataforma, a tecnologia? Porque era algo novo, né? Aqui vocês fizeram valer da máxima nada se cria, tudo se copia, ou não? Teve muita criação, desenvolvimento mesmo proprietário para estruturar? Cara, diria que não, Odu. Até porque, como eu disse, a gente entrou com outro propósito, né? Proposta de valor, que era trazer uma identidade do signatário forte. Isso não tinha na época. A gente construiu do zero, né? E aí foi muito trabalho. A gente é bootstrap, a gente não teve investidor. Começamos em 3, eu, o meu irmão, eu na parte de tecnologia, direito, o meu irmão na parte comercial e o Naim, que trouxe a ideia, na parte de suporte ali, mas no back-office também. E começamos do zero. Código por código, linha por linha, construindo. A gente criou um produto, o tal do MVPzão, sabe? Criamos um mínimo viável ali, colocamos para testar. E os próprios clientes davam feedback pra gente, a gente ia melhorando o produto, aí fazia uma venda, gerava caixa, conseguia investir em marketing, e o negócio foi girando, né? Então foi do zero. Do zero, e a gente foi pioneiro. Eu falo isso com muita humildade, de verdade, em, cara, praticamente todos os pontos de autenticação que a gente tem hoje no Brasil. Se hoje é Que comum legal. você assinar com selfie, você já deve ter assinado, Sim, por conta da DeForSign que lançou isso em 2016. Olha que loucura. E aí, naturalmente, o mercado se adaptou, né, copiou a gente, foi seguindo, é um ponto de autenticação que pegou. Então, assim, é muito esforço, cara. A gente começou realmente do zero, sem apoio financeiro e codando mesmo, fazendo acontecer. quando é que foi o ponto de virada? Quando que o negócio, a partir daquele momento, você sentiu que mudou? Pode citar a pandemia? Não sei. Com Cara, a certeza, pandemia com foi certeza. uma virada absurda. Mas vamos tentar pegar antes da pandemia, né? Eu não acho que antes da pandemia a gente teve um ponto de virada. Acho que foram vários pontos de virada nesses 5 anos aí antes da pandemia. O exemplo que eu falei, a selfie, isso foi um ponto de virada pra gente. A selfie veio quando a gente viu, não sei se você vai lembrar disso, do Nubank abrindo conta com selfie. Lembro. Cara, a gente olhou isso e falou, dá pra trazer pra dentro do nosso ecossistema de assinatura. Vamos desenvolver Inclusive, é a recordação que eu tenho do primeiro contato foi com o banco. com o Não sei banco. se É foi com o isso. Nubank ou não, mas foi É, com o banco. pois é. E a gente trouxe. Foi um ponto de virada. Porque todo mundo, ninguém tinha, só a DeForSign e a concorrência trabalhando para conseguir desenvolver logo depois. Um outro ponto de virada, quando a gente integrou com a base do governo. Então hoje a gente consegue, a gente chama isso de DeForSign Score. Eu consigo tirar uma selfie sua e ver se a selfie que você tirou na DeForSign é a mesma que você tem lá no banco do governo. Outra virada, o Pix. Outra virada, quando a gente implementou AI. Então acho que são vários episódios, sabe, que construiu a DeForSign como é hoje. Mas o principal foi a pandemia. Cara, a pandemia foi da água pro vinho, assim, sabe? O que que aconteceu? Explodiu o volume Loucura, de, loucura. demanda comercial, começou a vender muito, todo mundo buscando essas alternativas. Cara, a gente saiu de um cenário de explicar a parte jurídica pro cliente antes da pandemia. Questão cultural, então o cliente já tinha um processo de assinatura em papel e, será que eu mudo? Não sei se faz sentido. A gente saiu desse cenário de um dia pro outro para por favor, me venda sua ferramenta que eu tô precisando dela. Porque todo mundo em casa, as assinaturas tinham que continuar, as coisas continuavam, os negócios continuavam e as empresas precisavam formalizar esses documentos, né? Então, assim, foi uma loucura, foi um negócio maluco. Só que a gente já tinha 5 anos de mercado. Então, a gente conseguiu absorver muito bem isso. Já tinha equipe, já tinha um produto mais maduro, 5 anos, né? Sim. Diferente, talvez, das empresas de assinatura que surgiram nesse momento, que eles tinham que absorver a demanda
e ainda construir o negócio. Nosso negócio já tinha 5 anos, já estava um pouco mais maduro. E depois da pandemia a gente começou a profissionalizar mais a DeForSign. Acho que foi essa a virada, sabe? A gente trouxe um CTO de mercado, a gente começou a colocar head nas áreas, porque antes eu fazia tudo. Quantos colaboradores vocês tinham até ali o início de 2020 e para quantos foi depois dessa explosão? Olha, até 2019 a gente tinha mais ou menos uns 10, Super contando enxuto, sócios, super enxuto. enxuto. Pulou para uns 40, em coisa de 6 meses. Nossa. Cara, loucura, de verdade, loucura. Uma ferramenta que todo mundo buscava, todo mundo precisava. Mas foi muito legal. A gente conseguiu atender toda essa demanda aí. Cara, uma próxima pergunta que eu tenho aqui é como é que vocês lidam com criptografia, trilhas de auditoria, biometria, blockchain e todas essas tecnologias emergentes, né? Eu confesso para você que eu me sinto um dinossauro desesperado, né? Porque quando eu consigo entender a nova tecnologia que lançaram no mês passado, já surgiu uma outra, surge uma outra, e depois outra. Isso é fato. Isso pra gente, Edu, é muito importante. Criptografia, trilha de auditoria, isso é o core da DeForSign. Que, inclusive, na minha opinião, o mercado às vezes negligencia um pouco, né? A galera não entende muito bem e acha que assinar um documento online é simplesmente ir lá, dar um clique e acabou. Existe uma estrutura de segurança por trás muito importante e que a gente leva muito a sério. Então, criptografia, você subir um documento na DeForSign, a gente criptografa do nosso lado e manda para um bucket da Amazon, que também é criptografado. Toda assinatura que é feita na DeForSign gera um hash de assinatura, de criptografia, a gente adiciona esse hash no documento. Quando o documento é fechado, finalizado, a gente assina o documento com o nosso certificado digital. É como se fosse uma tranca eletrônica ali, sabe? Se alguém alterar qualquer coisa no documento, toda essa cadeia de custódia ela é quebrada. A nossa assinatura é quebrada, a sua que você fez, né? O hash. O hash é quebrado, porque o hash é em cima do documento. Cada documento tem um hash único, né? Como se fosse uma impressão digital dele. Então, para a gente, isso é muito importante. E a gente usa o máximo de tecnologia possível. O que vem de novidade, a gente olha para tentar fazer investimento em segurança. Blockchain é algo que a gente não implementou, porque não fez sentido para a gente. Mas isso é muito importante, Odu. A gente está sempre de olho no mercado para entender o que está rolando de melhoria, de novidade, para implementar no nosso produto. E hoje os principais mercados de vocês, consumidores, imagino que seja, enfim, mercado jurídico de uma maneira ampliada, imobiliário, financeiro, algum outro que RH, eu acho que deve consumir bastante também. Olha, a gente brinca lá que onde tem papel a gente está dentro. É mais ou menos isso. Tá? Claro que tem empresas que têm um volume maior, e aí para a gente faz mais sentido explorar aquele mercado. Então, por exemplo, a RH, primeiro que, assim, contratos no geral é o carro-chefe. Contrato de venda, de compra, de aluguel, NDA. E depois vem contratos de RH, documentos de RH, às vezes férias, sabe? Aqueles documentos básicos ali de RH. Tem um volume muito grande. Então, para a gente é um setor bem estratégico. Um setor também que está crescendo bastante é escolas, matrícula de escola. Bastante aluno, sabe? Renovação de matrícula, todo ano tem aquele volume. É sazonal, às vezes no começo e no meio do ano ali e tal. Mas quando começa, realmente é um volume muito grande, né? Eu diria que, assim, de forma geral, todos os mercados, todos os setores acabam usando. A gente não tem um setor específico que a gente atua. Onde tem papel, a gente consegue entrar e, de fato, atuar e desburocratizar aí todo o processo. Que interessante. Onde tem papel, vocês atuam. É isso, uma boa. Isso. E vocês têm planos... Antes da gente falar de planos, né? Porque acho que vem antes. A DeForSign, para quem não sabe, foi adquirida em 2000... Foi o ano passado. Ano passado. Foi adquirida no ano passado. Me conta um pouco sobre essa experiência, né? Acredito que também não tenha sido uma única negociação, enfim, mas em que momento que começaram a bater a porta interessados na operação? Legal. Esse é um mundo de M&A, era, né, um mundo muito novo para a gente. A gente, de fato, não conhecia nada, a gente não foi atrás de investidor. A DeForSign nasceu como bootstrap, esforço próprio, capital próprio. Nunca teve investidor? Nunca teve investidor. Caramba! Na jornada inteira a gente não precisou de dinheiro de fora. A gente realmente fez uma venda, gerava caixa e as coisas iam acontecendo. E isso era um sonho de vocês? Esse era o sonho. O M&A?
O M&A, cara, Ou não? o M&A tava no plano, porque como que foi a janela aí, né? A gente começou a ser, lá por volta de 2022, mais ou menos, o pós-pandemia ali, cara, a gente começou a ser muito assediado. Mas muito. A galera batia na porta para querer pôr grana, fazer investimento, entender o negócio. E eu que atendia essa galera. E eu não entendia nada de M&A. Eu descobria junto ali. Foi nesse episódio que eu comecei a me questionar o que é M&A, como que funciona, né? E aí chegou uma hora que foi um assédio tão grande que eu falei, a gente precisa de ajuda. Vamos pegar uma boutique de M&A, um assessor, um advisor, e vamos junto com esse cara. E aí a gente trouxe um advisor. Tá. Cara, e aí ele tocou tudo isso pra gente, né? Numa primeira fase, a gente dividiu em fases ali. Numa primeira fase, por mais que a gente contratou um advisor, a gente se envolveu muito nesse processo de M&A, de querer entender, de querer participar de tudo, de querer negociar. E confesso que foi um período bem estressante pra gente, afetou até a operação, porque você foca em M&A, esquece o negócio, os números caem. E aí, por N razões, a gente não conseguiu ter um deal nessa primeira tranche, e a gente foi para uma segunda. Foi aí que apareceu o grupo Zucchetti, que quando a gente olhou para o grupo, cara, a gente teve certeza na hora, Dom. Esses são os caras. Um grupo muito grande, a maior empresa de software da Itália, fatura 3 bi no mundo, faz negócio em 50 países, sabe? É um negócio muito grande. Já estavam inseridos no segmento? No segmento não, mas no Brasil já há 15 anos. Tá. 14 anos, mais Não ou tinha menos. nenhuma outra empresa mundo afora na mesma linha que a Não de tinha, Forsyth. não tinha. Tá. Eles resolveram entrar nesse segmento, né? E aí vocês não cometeram o mesmo erro de se envolverem nas negociações. Pois é. Nessa segunda fase, a gente deixou o advisor trabalhar sozinho. Boa. Cara, eu tô aqui só para entender o resultado lá, se eu concordo ou não. E foi bem melhor, né? Porque é muito desgastante, você sabe disso, É bem melhor do que eu. desgastante. E o legal é que quando deu certo, a gente não se desgastou com o pessoal da Zucchetti. A relação tava boa, A relação né? tava boa, a gente começou, cara, todo mundo feliz, não teve briga, sabe? E tá muito bom até agora, né? Eu costumo dizer que, desculpa, né, interromper, mas eu costumo dizer que além da importância de não se envolver para você focar na sua operação, porque o M&A é binário, né? E assim, pela nossa experiência, parece que a exceção é ele dar certo. Via de regra, ele não fecha, né? Apesar de todos os esforços emanados, né? Existe essa questão do dia seguinte também, né? Porque muita gente se esquece que você está ali firmando um casamento. E aí você chega pro altar completamente estressado, não conseguindo olhar direito para a cara do seu cônjuge, né? Ali, Como é que você vai conviver com ele pelos próximos anos? Cara, é isso, realmente é isso. E um ponto legal é que a gente falou com várias empresas, né, Edu? E na primeira conversa com algumas, eu já sabia que eu não ia conseguir trabalhar com aquele cara. Então a gente foi meio assim, porque dinheiro a gente não precisava, de verdade. A gente sempre foi lucrativo desde o começo, com margem, com EBITDA. Então a gente não estava em busca apenas da grana. Apesar de ser um deal de 180 milhões de reais, não era isso que a gente buscava. A gente queria realmente uma empresa que agregasse, que jogasse a de Forsyth para um outro nível. E algumas empresas que eu conectava falavam, não dá. Por mais que a proposta é boa financeira, eu não vou conseguir trabalhar com essa pessoa. Arrogante, não fazia o nosso, né? Enfim, não era gente, como a gente costuma dizer lá na de Forsyth. Quando veio a Zucchetti, cara, deu um match perfeito. Uhum. E a proposta de valor também. Então, integrações. A gente tem plano de fazer uma expansão internacional de Forsyth, com o apoio da base ali da Itália, sabe? Uhum. A gente está conhecendo muito do mercado ali da Europa, inclusive regulamentação da Europa sobre assinatura. A Zucchetti tem mais ou menos 100 mil clientes no Brasil já, tudo bem que é varejo, é um outro mercado, mas, sabe, dá para fazer um cross-sell, então tem muita coisa para rolar, e eles são gente como a gente, cara. Que legal. É um pessoal super bacana, super legal de trabalhar, e tá super rolando, e a gente tá super feliz com esse deal, cara, de verdade. Que legal. E era justamente a próxima pergunta que eu queria fazer. Quais são os planos de expansão, né? Se vocês pensam em expandir o ecossistema, você já falou, né? Já deu uma pala aqui que tem um plano de expansão geográfica. Existe algum plano de expansão do ecossistema da plataforma com novas soluções, explorar outros mercados? A nível de produto, você fala, né? De nível de produto. Cara,
Eu acho que a gente, primeiro, vamos continuar cuidando de autenticação do signatário, Que é o core de que é o core, vocês. que é o realmente importante. A gente acabou de lançar, inclusive, mais um ponto de autenticação, que é o Trust ID. Mais recente, a gente lançou também um que você consegue fazer a validação pelo passaporte do signatário. Você bate o celular no passaporte, lê o chip, já traz né, todo o histórico ali do signatário. Então a gente vai continuar fazendo isso, bem feito, né? Que realmente o mercado carece disso. Em contrapartida, a gente está focando bastante em AI. A nossa missão, Odu, é tudo que é burocrático, a gente quer eliminar no processo ali de subir um documento, sabe? De assinar um documento. Então hoje você sobe um documento, um contrato na DeForsign, apesar de a gente já ter AI, né? O que a galera faz? Eles dão input manual dos dados. Então esse contrato é do fulaninho, você tem que preencher, sabe? A IA já vai ali, lê tudo. Cara, a nossa missão é, você subiu o documento, acabou. A nossa AI já faz isso. Só que a gente quer dar uma turbinada e quer educar o mercado para entender que isso é muito legal, né? É uma educação de mercado Ou também. seja, é tornar o customer experience mais friendly possível, Isso. com menos clique possível, para o cara conseguir chegar ao objetivo final. Essa é a ideia. Você sobe um documento, a gente já extrai tudo e mais um pouco, dependendo da sua configuração, e você consegue navegar nesse mar de dados, tirar insights, sabe? Que Acabou o legal. input, acabou você. Ah, esse meu contrato é de R$ 1 milhão, acabou isso. Automaticamente a gente consegue mapear tudo isso para você. A gente está investindo muito nisso, apostando muito nisso, é o futuro, e uma expansão internacional, né? A gente hoje faz parte de um grupo internacional e a gente quer aproveitar isso, toda essa estrutura, todo esse conhecimento do grupo Zucchetti, para levar de Forsign para outros continentes aí. A outros continentes. Eu ia até perguntar Exato. qual que é Vamos para a Europa, cara. Querem ir Vamos para para a a Europa, Europa. que é onde eles Que é estão onde e eles conhecem estão. bem. Muito É bom. isso aí. Falando de futuro, né? A gente estava falando aqui de expansão. Como é que você enxerga o futuro do segmento, principalmente sob a ótica de regulamentação, né? Ele é um mercado né, relativamente regulado, né? Então, assim, existe o risco governo nisso tudo? Estou correto ou não nessa afirmação? Como é que vocês enxergam isso e como é que vocês enxergam futuro? Cada vez mais demanda? Com certeza, cada vez mais demanda, né? O Brasil, ele avançou muito em questão de regulamentação de assinatura. Tudo começou com a MP 2200, lá de 2001. É ela que dá o aval, né, pra gente fazer o que a gente faz. Depois surgiram outras leis, como, por exemplo, acho que a 1463, se eu não me engano, de 2020, que classifica assinatura simples, avançada e qualificada. Mas essa lei surgiu para você tratar com o governo. Então, se você estiver assinando com o governo, você pode usar essa classificação de assinatura, né? Mas aí o mercado olhou para isso e trouxe para o meio privado também. Vamos usar isso entre as empresas também? Então, o que é uma assinatura simples, uma avançada, uma qualificada? O mercado meio que absorveu, sabe? Então, eu diria assim, o Brasil é regulamentado, mas eu acredito que para o futuro, o Brasil vai seguir o exemplo, talvez, da Europa, que tem o EIDAS, não sei se você já ouviu falar, que o EIDAS é uma lei que fala de assinatura eletrônica. Tudo Nunca tinha ouvido relacionado. falar. Inclusive, eles estão lançando um EIDAS 2.0 agora, uma atualização da primeira versão. Tudo que é relacionado à assinatura eletrônica na Europa, o EIDAS trata. No Brasil, a gente ainda tem que se pendurar em algumas normas, né? Se pendura na MP, depois se pendura na 14.063, Marco Civil, LGPD, enfim, Código de Processo Civil. Eu acho que, a nível de regulamentação, o Brasil caminha para ter uma lei, um EIDAS brasileiro, sabe? Dizendo, o que é uma assinatura avançada? Tá aqui. Porque hoje, Edu, a gente vê as empresas aí que surgiram várias signs, né? Criando uma assinatura de qualquer jeito e falando, é a avançada. Isso traz um problema futuro jurídico de validação, sabe? Então, acho que o Brasil carece um pouco de regulamentação única e eu acho que esse é o caminho. Eu acho que o IT faz um trabalho muito legal, que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Eles estão super antenados com normas internacionais e eu acredito que para o futuro, assim, o Brasil caminha para esse lado aí. E nesse sentido, falando de alinhamento com boas práticas globais, é só essa questão regulatória ou do ponto de vista de produto, desenvolvimento de tecnologias, o Brasil está aquém ou acima da média global?
Eu acho que o Brasil evoluiu muito em tecnologia. Te dou um exemplo, né? O GovBR. Mas ainda falta um pouco. Se a gente pega, por exemplo, a Europa, se eu não me engano, a Estônia. Não sei se você já ouviu falar disso. A Estônia fez A uma. Estônia, sim. Estônia. A Cara, Estônia é os referência. caras votam pro presidente É lá na impressionante. internet, né? A população é toda identificável através do sistema ali do governo. Eu acho que o Brasil carece um pouco disso, né? A gente está caminhando, o GovBR é um baita projeto, mas eu acho que precisa evoluir um pouco, precisa abrir um pouco também, permitir que empresas privadas consumam esses dados para pelo menos validar a identidade do usuário, né? Então acho que é um pouco disso. O Brasil avançou muito, mas carece um pouco ainda de tecnologia assim no nível de assinatura eletrônica e identificação do signatário. Você mencionou aqui o case da Estônia, né, onde a população pode votar virtualmente, né, vamos falar assim, remotamente. Existe algum outro produto ou alguma outra tecnologia que você vê mundo afora e que ainda não chegou no Brasil? Cara, eu estou muito focado no meu segmento, né, na minha área. E o que eu vejo é essa. É a gente ter como identificar um cidadão através de banco de dados oficiais do governo. A Europa está caminhando para isso, com o eIDAS 2.0, de você conseguir, através dos bancos de dados oficiais, validar uma transação, né? Então, no meu segmento, para mim, é o suprassumo. É o que falta aqui para o Brasil. E eu acredito que é uma questão de tempo, sabe, o GovBR, um bebezinho nasce e já ganha uma conta no GovBR, né? Não sei se você sabe. Não Ganha, sabia. ganha um CPF e uma conta no GovBR. Então, assim, é um começo muito legal. Meus filhos E têm uma conta no GovBR, então eu tem nem uma conta no sabia. GovBR. CPF O meu sim, filho porque na hora que também. você vai lá fazer a No certidão de cartório já nascimento, sai já ali. sai o CPF. Ele tem uma conta no GovBR. Caramba, não Né? sabia disso. E, cara, isso é muito legal. Né? É uma questão agora de o governo entender que, tá bom, a gente tem essa base de dados gigantesca, como que a gente abre isso de uma forma segura para empresas credenciadas, né, parceiras, conseguirem dar mais segurança para as transações usando essa base de dados. Para mim, é a principal tecnologia que falta aqui no Brasil, porque é a minha área, né? É o que eu olho todo dia. Então, o dia que isso acontecer, cara, o Brasil vai estar bonito. Esse lance do Pix que você comentou, eu não sabia. Isso daí me deixou assim, bem. Pô, falei, caramba, Surpreso. que sacada, bem surpreso a palavra. Obrigado, tinha me fugido a palavra. Vocês foram protagonistas A disso? gente foi pioneiro no Pix. Ah, que É. legal, hein? E é trazer a autenticação bancária. Quando você faz um token, quando manda um token para o seu celular, o que a gente está fazendo? Usando a autenticação da sua operadora, porque lá tem toda uma camada de segurança, você recebeu o token só no seu celular. Tudo bem que é mais fraca do que a bancária, mas a gente está trazendo toda essa tecnologia para o mundo da assinatura. E a ideia do Pix foi essa, trazer toda a autenticação bancária para o mundo da assinatura. Então, quando você faz um Pix para a gente, de 1 centavo, a ideia surgiu quando... Lembra aquela fase de a galera mandando Pix de 1 centavo para mandar mensagem para ex, para não sei o quê? Não sei se você pegou essa... Lembra? Lembro. Cara, surgiu daí. A gente falou, porra, vamos pegar isso e trazer para o nosso mundo. A gente tem muito disso, de olhar o que está acontecendo em volta e tentar adaptar para o nosso momento. Que sacada, parabéns, E, cara, a muito gente legal. traz toda a autenticação bancária, Que é que é fortíssimo. fortíssima, para o mundo da assinatura. É surreal. Claro, traz mais burocracia, né? E foi suave, porque com Febraban, com bancos, não falaram nada. Tranquilo. Nenhum ruído. Pelo contrário, muito usuário utilizando. Que legal. Claro que é um ponto muito específico, né? Não é para todo mundo. Porque traz uma burocracia maior. Você tem que fazer um Pix para assinar um documento. Mas está sendo bem aceita, cara. Muito legal. Vamos girar a chave, vamos mudar do Rafa empreendedor, dono de negócio, para o Rafa gestor. Afinal de contas, hoje você tem uma baita equipe lá e ao longo desses mais de 10 anos deve ter passado por poucas e boas, né? Com certeza. Como é que evoluiu o seu estilo de gestão ao longo desse período? Boa pergunta, Du. Cara, até olhando para a história da DeForsign, como eu comentei, né? A gente é bootstrap, a gente fez sozinho. A gente, com muito trabalho, fez tudo acontecer. Por muitos anos, cara, a minha gestão era eu estar em tudo, sabe? Aquele cara que concentra tudo, que quer participar de tudo, que quer tomar as decisões de tudo.
E eu acho que é um grande erro. Eu demorei um pouco para perceber que não é assim que funciona. E a minha gestão mudou nesse sentido. Hoje a minha função lá como CEO é dar direção, sabe? Colocar a pessoa certa no lugar certo. Não é bagunça também, faz o que você quer. Tem que estar alinhado, a gente tem vários alinhamentos. Mas alinha com o seu gestor, com o seu líder e sai de cena. Deixa ele trabalhar, deixa ele fazer, sabe? Eu tenho uma reunião hoje, eu vou ter uma outra depois de 15 dias para ver o que tá acontecendo. E no passado eu não fazia isso, cara. Eu queria estar em tudo, eu queria controlar tudo. Isso é um problema de gestão, né? E depois que eu mudei essa forma de pensar e de gerir o negócio, cara, muitas coisas mudaram. Eu comecei, inclusive, isso logo pós-pandemia, assim, lá para 2022. E, cara, deslanchamos. É assim que funciona. Para você escalar, você precisa ter pessoas. Negócio são pessoas, né? São seres humanos ali. E você precisa deixar as pessoas serem protagonistas da área, do Perfeito. negócio. Então, para mim foi isso, cara. Acho que a maior virada para mim foi isso. Desapegar um pouco ali do negócio. Eu costumo dizer que o bom líder é aquele, não é aquele que dá a última palavra, é aquele que não precisa dar a última palavra, né? Isso, é por aí. Então é delegando, dando empoderamento para sua equipe, Dando só fazendo eles direção, né? assumirem o protagonismo das coisas. Muito bom, muito bom. É, Você ainda é responsável pela área de produto, pela área de inovação. Não mais. A gente hoje Não mais, tem. Não mais. A gente tá? tem um CPO, Tá? que é o líder ali da área de Ele não produto. responde para você, Responde para mim. responde para Responde você. para mim. Assim, no geral, os C-levels respondem tudo para mim, né? A gente tem vários alinhamentos, mas produto é com o CPO. Essa é a responsabilidade dele. Tá? E tem uma equipe boa. Aí tem PM, PO, tem toda uma estrutura ali de time de produto. E você E, não conseguiu não mais dar pitaco. Hoje você deixa vir e vê como é que os caras trabalham. cara, a gente tem um time bem legal, bem alinhado. Eu dou a direção, tento tirar as pedras do caminho, se Tá? houver, e espero um resultado ali mais para frente. É um exercício difícil, eu diria que é difícil, ainda mais pegando o histórico da DeForsign, que, cara, eu construí lá em 2015 a primeira linha de código, a primeira tela. Não é fácil, sabe? Às vezes você tá imaginando um produto de um jeito, um recurso de um jeito, aí vem um pouquinho diferente e tal. Mas você vai ajustando, você vai orientando, você vai direcionando, né? Então, hoje eu atuo assim. Eu deixo o time tocar, ser protagonista de verdade, ter os insights, ter ideias. Procuro sempre ajudar quando possível, participar quando possível, para direcionar e fazer a coisa rodar. Eu acho que essa é a minha função lá. Hoje, no seu chapéu de CEO, quais são as suas prioridades? Cara, hoje a minha prioridade primeiro, hoje a gente tem meta agora, né, com o grupo Zucchetti, então mudou um pouquinho. Antes a gente não tinha, eram Eram decisões vocês em mesmos? 3 sócios num Sim. boteco da esquina, é isso que a gente vai fazer e acabou. Então, como CEO, a minha missão é executar o plano que a gente decidiu com a Zucchetti, né? Chegar naquele número, com aquele investimento, com aquele número de pessoas. Eu estou ali para ser o maestro, para de fato tornar o BP executável, Uhum. sabe? Ajudar o time, é, tirar as pedras do caminho, conectar as áreas, ser o elo entre uma área e outra, sabe? Facilitar uma comunicação, um entendimento. Meu dia a dia é esse. É falar com as áreas e acredito que a minha missão é essa, fazer o BP funcionar ali. E da porta para fora, qual é a sua agenda? Cara, eu sou casado, tenho um filhinho de 4 anos. Eu não consigo me desconectar quando saio porta para fora do Não negócio. Não consegue. consigo, Du. Eu diria que eu tô conectado com a DeForsign. Enquanto eu tô acordado, eu tô com o DeForsign na cabeça, pensando, sabe? Mas porta pra fora, cara, eu sou um cara família, tento. Inclusive, uma parte da história aí, né? Na construção da DeForsign, eu perdi meu primeiro casamento também, por muito esforço de fazer acontecer, sabe? As coisas não deram certo. Então, no meu segundo, ainda bem que eu perdi o primeiro, que realmente encontrei a mulher da minha vida, que fique claro aqui. Boa. No segundo, eu tento fazer um pouco diferente. Cuidar da família, ter tempo com meu filho, sabe? Fazer coisas que eu gosto. A gente gosta bastante de sair pra comer fora. Também São Paulo é a única coisa que tem pra fazer, né? Pra gente, assim. Bom, Eu não sou mais de não falta balada. alternativas, né? É.
Então, assim, é um pouco disso, sabe? Mas sempre com a GeForce Sign na mente, no coração. Eu não consigo sair de férias agora. Cara, não foi férias, sabe? Uhum. Trabalhando ali durante o período que eu tava de férias. Então é um pouco disso, sabe? Eu não consigo E desconectar além muito. dessa dedicação com a família, que para mim é uma das minhas prioridades, inclusive, você tem alguma válvula de escape, algum esporte que você pratica, ou algum hobby? Cara, esporte não, deveria, mas não tenho. Eu gosto muito de carro, né? Então eu tenho uns carrinhos lá que eu pego às vezes e dirijo, vou pro Velocitar ali pra pista, sabe? Legal. Jogo o carro na pista pra dar uma acelerada. Seria o meu hobby, eu acho, esse daí. É a hora que talvez a sua cabeça não pense em GeForce Sign. Isso, eu preciso fazer a curva, São, senão... são poucos minutos que você não está pensando É em isso, GeForce Sign. é isso aí, é isso Importante aí. esvaziar a cabeça. Muito bom, Rafa. Cara, que dica você daria para o cara que está pensando ou começando a empreender dentro do setor de tecnologia? Olha, Du, eu acho que... Primeiro, né? O cara que tá começando, como você colocou aí, talvez uma dica um pouco diferente, né? Mas para mim é o seguinte, trabalhe muito bem o seu sonho. Mas muito bem mesmo, Du, de verdade, porque é tão difícil empreender, cara. Você vai ter tantos obstáculos, tanto desafio, que se o seu sonho não estiver bem trabalhado, você vai desistir, cara. E eu vejo vários, né? Várias pessoas que não trabalharam muito bem o porquê. Como diz o Ninja, não sei se o Douglas Viegas, né? Qual foi a última vez que você quis de fato alguma coisa? De verdade, sabe? Eu acho que é o primeiro passo pro empreendedor. Porque você vai tomar porrada pra caramba, cara. E se isso não estiver bem trabalhado, você vai desistir, você não vai ser forte o suficiente. E aí, talvez sendo um pouco mais prático aí no negócio, eu diria que para um empreendedor de tecnologia, não se apegue no começo muito ao produto. Que fica Cara, naquela vibe da perfeição do produto cara, e e não, não não vai, começa. sabe? E não vai, cara. E como eu disse no início, né? Cara, eu passei pelo HPG, pelo IG, pessoas brilhantes, cara. Que eles de fato conseguem construir produtos incríveis. E eu acompanho às vezes nas redes sociais, não conseguiram emplacar um negócio no nível que a gente conseguiu. Porque tá apaixonado pelo produto. No começo, não tô falando para fazer qualquer coisa. Ah, faz qualquer lixo aí e sobe. Não é isso. Mas faz o mínimo para atender aquela dor que você tá propondo resolver. E começa. As coisas vão acontecer, cara. Você vai ter feedback de cliente, você vai ter venda vai gerar caixa, depois vem marketing. Aí com esse dinheiro você contrata um programador melhor, um time de UX. As coisas vão acontecendo. E eu vejo às vezes muito, falando em tecnologia, né, muito programador brilhante que o cara quer construir um foguete, sabe, para ir para Santos. Sim. Seria a minha dica, não se apaixone muito no começo pelo produto. Lança, cara, começa. Cria o mínimo e comece. Muito bom, legal. Cara, tem alguém que você admira? Cara, hoje, ultimamente, eu tô admirando bastante. Eu sou muito de ler biografia. Eu Né? também, adoro. Só Cara, leio isso, na verdade. eu também, cara. Tô lendo agora o do. Viajei pra Dubai agora, de férias. Tô lendo do Sheikh Mohammed lá, Ah, legal. o Sheikh CEO, sabe? O livro dele. Legal, hein? Essa eu não Não, li. cara, não pela pessoa, né? Que Mas pela visão que ele cara, teve, né? o que ele pensou, cara? Não, Como que ele fez o isso? cara é um Eu alienígena, sou realmente. apaixonado por isso, cara. Eu li todos também, de um monte de gente aí. E um cara que me chama atenção hoje é o Elon Musk. É um cara que eu admiro muito, cara. Muito à frente do tempo, né? Cara, muito à frente do tempo. Um cara que sabe tomar risco. De um nível que talvez eu não conseguiria, sabe, Cara, montei, um pensamento. Pô, montei a GeForce Sign, fiz esse deal, 180 milhões no bolso. Talvez me deixou um pouco mais medroso, sabe? Tipo, cara, esse dinheiro eu preciso segurar agora. Exato, não É dá pra pra minha arriscar família, não dá pra mais. arriscar. O cara pensa o contrário, cara. Não sei se você leu o livro dele, uma Não, eu bíblia, né? Você li, leu? depois do PayPal, na verdade ele ficou 100 milhões de dólares negativo, né? Isso, né? O cara Ele é não só maluco. gastou tudo, como ele tomou emprestado ainda. É isso. Então, assim, ele é um cara que eu admiro. Porque a mentalidade dele pra fazer esses movimentos que ele faz é invejável, cara. É.
Não, de fato ele é um cara admirável mesmo. Né? E legal, cara, falamos de hábitos, livros, pessoas, acho que é isso. Pra gente terminar, para quem está nos assistindo, aonde que o pessoal te encontra? Em redes sociais, a própria D4Sign? Cara, eu acho que o LinkedIn é um canal interessante, né? Só por lá, Rafael Figueiredo de Forsign. Acho que já deve aparecer eu lá. É um canal que eu sou um pouco mais ativo, acho que é um canal legal. Se alguém quiser me procurar por lá. Legal. Muito bom papo, cara. Eu que Obrigado agradeço. mais uma vez por ter vindo compartilhar com a gente a tua experiência. Parabéns, acima de tudo. Te desejo ainda mais sucesso agora para essa nova fase, né? Porque você está agora no segundo capítulo aí da D4Sign. Se acha que a gente pode chamar de segundo, né? Teve vários. E muito, muito bacana conhecer um pouco mais sobre a tua história e a história da D4Sign. Legal. Obrigado, Du. Obrigado o convite aí. Esse foi mais um podcast do De Dono para Dono. Rafael Figueiredo. Valeu, pessoal.